Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Vamos falar de um conceito muito importante, vamos nos aprofundar nessa discussão, que é o conceito de responsabilidade. Vamos pensar hoje a partir da filosofia. Então, vamos estudar um filósofo alemão bastante importante que estabelece um conceito, uma ideia muito interessante sobre a responsabilidade de cada pessoa. Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Conhecer o princípio de responsabilidade de acordo com o filósofo Hans Jonas. Então vamos entender o que esse filósofo compreende como responsabilidade. Para você, o que significa a responsabilidade? Você se considera uma pessoa responsável? Por quê? Agora eu quero saber aí de você. Você é responsável? Você consegue entregar os seus deveres no dia certo? Você consegue cumprir com os seus compromissos? Chegar no horário nos seus compromissos? Como é que é aí a sua relação com a responsabilidade? Pensem um pouco sobre isso. Lembrem-se que responsabilidade, no sentido de dicionário, significa o dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem, a obrigação, o comportamento da pessoa sensata, sensatez. Vejam que interessante. Então, responsabilidade relacionada a essa ideia de ser sensato, de se guiar pela razão. Ter responsabilidade é poder responder pelas suas próprias ações e arcar com as suas consequências. Entender que tudo que a gente faz gera consequências no mundo. Essas consequências podem ser positivas ou negativas. Cabe a nós essa responsabilidade de vislumbrar lá na frente quais serão as consequências das minhas ações no momento presente. Desenvolver a habilidade da responsabilidade é preocupação de muita gente. Isto pois, em geral, uma pessoa responsável atrai a admiração de outras pessoas, exerce liderança e é muito mais respeitada. A gente gosta mais de conviver com pessoas responsáveis, Então, quando você marca um compromisso, você espera que a pessoa ali com quem você marcou chegue no horário certo. Você gosta dos prazos, Então, é importante ter essa responsabilidade. A pessoa mais responsável, ela certamente exerce liderança e é mais respeitada pelo seu grupo. Responda o quiz ao lado e identifique a partir de suas respostas se você é ou não uma pessoa responsável. Temos um teste aí bem bacana para vocês começarem a pensar aí como é a sua relação com a responsabilidade. Apontando o seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da sua tela, você vai ser levado para esse site e você pode responder algumas questõezinhas ali sobre a sua relação com os seus compromissos, os seus deveres e como você está no conceito aí, na ideia, Como que você se expressa e se entende com a responsabilidade. Vamos para o nosso exercício? Então, reflita sobre você e a forma como lida com seus compromissos diários. Quando marca um compromisso, você chega no horário ou se atrasa? Você costuma entregar as suas tarefas nas datas corretas? Discorra em um parágrafo sobre a sua responsabilidade diante dos compromissos assumidos em seu dia a dia. Então é hora de vocês colocarem aí na prática, Pegue o caderno lá, anote no caderno como que você é responsável aí, quais são as suas responsabilidades no dia, se você consegue arcar com essas responsabilidades ou não. Escreva um textinho sobre isso, comente com a sua turma também. Daqui a pouco retornamos para dar continuidade a essa reflexão.
E aí, conseguiram escrever então sobre isso? Como é que você tá aí? Você consegue arcar com seus compromissos, entregar as suas tarefas em dia, chegar no horário quando você tem um compromisso? Como é a sua responsabilidade no dia a dia? Escreveram sobre isso? Obviamente, não temos uma resposta certa, é uma questão pessoal, mas eu deixo aqui uma reflexão. É importante destacar que, quando refletimos sobre as nossas ações cotidianas, sobre como lidamos com os nossos compromissos diários, chegando no horário certo, por exemplo, ou realizando as tarefas que nos comprometemos a fazer, colocamos em prática a nossa responsabilidade. Agimos de forma sensata e consequente. Pense nisso, tá? Então é importante a gente estar sempre refletindo sobre como nós estamos lidando com as consequências das nossas ações, certo? Bom, Hans Jonas é um filósofo que nos ajuda nessa reflexão. Hans Jonas viveu entre 1903 e 1993, tá? Então viveu 90 anos e ele tem uma concepção muito original, muito interessante sobre a ideia de responsabilidade. Ele foi um filósofo judeu-alemão, viveu todas as agruras, todas as dificuldades da Segunda Guerra, né? Então ele foi perseguido, mas estudou muito e desenvolveu uma teoria filosófica que tem como perspectiva as nossas ações no dia de hoje, pensando as consequências das nossas ações no futuro. Em suas obras, aborda os desafios políticos e históricos de seu tempo, como a sociedade de massas, o avanço tecnológico e os impactos das nossas ações no meio ambiente. Ele escreve esse livro aqui, O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, um livro de 1979 em que ele está abordando todos esses temas, né? Então ele vai pensar basicamente quais são as consequências futuras para o mundo se a gente continuar agindo no dia de hoje como nós estamos agindo, tá? E nesse livro ele vai desenvolver o chamado princípio responsabilidade. O que seria esse princípio? De acordo com Hans Jonas, atualmente a vida tornou-se um objeto de cuidado dos seres humanos. Ele diz, a vida diz sim à vida. Por que a vida é um objeto de cuidado aos seres humanos? Porque nós precisamos nos preocupar cada vez mais com a manutenção, com a preservação da vida. Por quê? Porque se a gente continuar consumindo desenfreadamente, sem pensar no meio ambiente, sem pensar nas nossas ações no futuro, pode ser que a gente se encaminhe para a nossa própria destruição. Então precisamos dizer sim à vida, a vida diz sim à vida. Vejam só, aqui a gente tem duas imagens representando justamente esses problemas sociais. O consumismo desenfreado, o acúmulo de coisas que pode levar aí à degradação, né, do nosso meio ambiente, as guerras, os conflitos, tudo isso é ação humana, é ação do próprio homem. Logo, isso representa uma falta de responsabilidade com o futuro. Se a gente não se responsabilizar pelo amanhã, pode ser que a gente construa um amanhã muito mais difícil, muito mais terrível até para todos nós. De acordo com o princípio de responsabilidade de Jonas, não se pode sacrificar o futuro pelo presente. Se a humanidade se preocupar apenas com o presente, o futuro pode deixar de existir. A ética proposta por Hans Jonas inclui a responsabilidade por futuras gerações. Eu tenho que me preocupar nas minhas ações presentes com o amanhã. Isso significa ser responsável, tá? Podemos usar nosso poder tecnológico para melhorar as nossas vidas e cuidar do nosso planeta, ou para destruí-lo e eliminar a nossa própria espécie. O que você prefere? Os efeitos das nossas ações devem ser compatíveis com o desenvolvimento
das nossas vidas. Então, isso é uma tese muito forte dentro das teorias filosóficas de Hans Jonas. Ele está defendendo que precisamos pensar nas gerações futuras, né? O efeito das nossas ações hoje devem ser compatíveis com o amanhã que nós queremos ter. O filósofo Hans Jonas, vamos fazer uma atividade sobre isso. Fala sobre a importância de construirmos uma ética da responsabilidade, em que desenvolvemos a capacidade de pensar sobre as consequências futuras das nossas ações. Cite ao menos 3 ações que podem gerar consequências positivas no futuro. Então, quero que você fale aí exemplos pessoais, o que a gente pode fazer que vai gerar uma consequência positiva no futuro, que vai dizer sim à vida, que vai colaborar com a preservação da nossa própria espécie. Eu vou deixar você pensar um pouquinho e daqui a pouco a gente retorna com uma sugestão de resposta. E aí, conseguiram pensar exemplos interessantes, então, do que você pode fazer aí na sua individualidade, no seu dia a dia, para melhorar, né, o futuro, para fazer do amanhã aquele amanhã que você quer realmente que aconteça? Eu deixo aqui algumas sugestões. É uma resposta pessoal, mas podemos pensar em algumas sugestões básicas. Por exemplo, separar o nosso lixo, cobrar dos governantes políticas públicas de cuidado com o meio ambiente, consumir somente aquilo que é necessário, ter um consumo consciente, não desperdiçar recursos naturais, como a água, ainda mais no momento de crise hídrica, né? Então, muito importante aqui a gente fazer a nossa parte. Isso significa ser responsável
de verdade, e é sobre isso que Hans Jonas está falando. Vejam que legal esse museu aqui, ó. Esse aqui é o Museu do Amanhã, ele fica na cidade do Rio de Janeiro, tá? E nesse museu, essa reflexão sobre o amanhã, sobre o dia futuro, ela é realizada. Então, nesse museu tem muitas exposições interessantes que nos dão a possibilidade de pensar, de refletir sobre a nossa relação com o mundo, sobre a nossa relação com o meio ambiente, com os nossos recursos e como estamos desenvolvendo o nosso futuro, que futuro estamos construindo. O Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, é um museu de ciências diferente. Isto pois, ele nos coloca uma reflexão importante sobre o que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer a partir das nossas escolhas no momento presente, que amanhã serão gerados a partir de nossas próprias escolhas. O museu é bem legal e você não precisa nem ir até o Rio de Janeiro para conhecer esse museu. Entrando aqui nesse QR Code, você vai ser levado para a página do Museu do Amanhã e nessa página você pode inclusive fazer algumas visitas virtuais, visitar as exposições, andar pelas exposições, ler, entender, pensar um pouco mais sobre o nosso amanhã, sobre o nosso futuro e a nossa responsabilidade diante da construção de um futuro melhor. Deixo aqui também agora a revisão da aula de hoje. Vamos lá? Entendemos que responsabilidade é a capacidade de arcar com as consequências de nossas ações. De acordo com o filósofo Hans Jonas, o princípio de responsabilidade nos coloca um imperativo importante a ser seguido por todos. Tudo o que fazemos no momento presente deve visar a manutenção da vida no futuro, certo? Caso você queira estudar um pouco mais sobre esses conceitos, temos aqui as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a sua participação em mais uma aula aqui de Cidadania e Civismo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!